Começamos com o nosso prota acordando em uma caverna escura e não entende o que está acontecendo. De repente, ele se lembra. Ele foi atravessado pela espada de um demônio. Ele percebe que reencarnou, mas dessa vez como um monstro. Um gigante de nível S. Um monstro tão perigoso que é necessário um exército inteiro para o derrotar. Ele possui a habilidade de absorver outras habilidades. Ele vai até a água. Quando vê seu reflexo, fica em choque, pois é apenas um filhote. Na manhã seguinte, na cidade, uma garota acorda e se arruma para sair de casa. Seu nome é Arya, uma aventureira de rank D. Já na caverna, nosso prota não acredita que ele, um cavaleiro honrado, se tornou um monstro. De repente, um slime aparece. Ele ativa uma habilidade chamada Rocha Uivante e derrota o slime com um só ataque. Sua barriga ronca e ele percebe que ainda não comeu nada desde que acordou. Ele decide provar o slime e acaba gostando. Nessa, ele acaba roubando a habilidade do slime, chamada armazenamento. Ele cria um espaço onde pode armazenar coisas. Na cidade, a moça desce o rio e vai até uma masmorra. Os guardas a param, porém, ela mostra um pingente e eles a liberam para entrar. Nosso prota derrota um dragão e recebe a habilidade de voar. Em seguida, derrota um minotauro e recebe a habilidade bola de fogo e lança de gelo. Também derrota um golem e ganha a habilidade corpo de ferro. Logo depois, ele derrota uma serpente venenosa e ganha a habilidade presa venenosa. Em sua caminhada, nosso prota acaba achando um baú. Ele fica muito feliz, pois mesmo em seu tempo de cavaleiro, nunca conseguiu achar um. Ele abre o baú e encontra uma joia gigante, porém era um baú armadilha. Ele é teleportado para um local escuro e está em cima de um dragão de terra rank S. O dragão diz que o condena à morte por atrapalhar o seu sono. Ele ataca. Nosso prota desvia e ataca com uma rocha uivante, porém a rocha bate e desvia, fazendo um buraco no teto, e não causou nenhum arranhão sequer no dragão. O dragão vai o acertar em cheio. Nosso prota usa a habilidade corpo de ferro para se proteger, mas o ataque do dragão é muito forte. Nosso prota não morreu por pouco. Ele fica gravemente ferido. O dragão vai o finalizar, porém ele fere o rosto do dragão e sai voando pelo buraco que abriu no teto. Nosso prota tá nas últimas. Ele vê uma sombra se aproximando e imagina que ali será o seu fim novamente. Ele acaba ficando sem forças por conta do ferimento e desmaia. A sombra é da Arya, que vai até ele. E você que deseja ser o nosso patrocinador, que quer nos ajudar a realizar esse sonho, torne-se membro. É apenas R$ 2,99. Tá barato demais. Vamos para o vídeo. Vamos nessa! Tempos depois, nosso prota acorda em uma cama, todo enfaixado. A garota entra no quarto e diz que está feliz que ele acordou. Ele fica abismado com a beleza dela e imagina que ela é um anjo. Ela se pergunta o que um gatinho minúsculo fazia no meio da masmorra. Nosso prota percebe que ela acha que ele é um gato e não percebeu que ele é um monstro. Ela alimenta ele e deixa ele dormir no lugar mais confortável do mundo. Sente a paz desse lugar. Alguns dias se passam e ele já está curado de seus ferimentos. Ela se despede dele e diz que volta logo. Como ela cuidou dele, ele se sente em dívida e diz que tem que proteger ela, pois ela salvou sua vida. E agora ela é a sua mestre e jura protegê-la enquanto ele viver. Ele segue ela e se esconde no barco. Ela vai para a masmorra e ele a segue escondido. Ele se pergunta se ela ficará bem nesse lugar sozinha e fica preocupado com ela. Ela se depara com alguns goblins e corre na direção deles e ativa sua habilidade, aceleração. Assim os derrota facilmente e coleta as suas orelhas. Nosso prota fica impressionado com a velocidade dela e diz que nunca viu isso antes. Porém, diz que ela deve estar limitada por conta das espadas longas. Outro goblin aparece, mas esse é um goblin mago, ataca à distância. Ele dispara uma bola de fogo na direção dela. Nosso prota pula e salva ela. Ele não pode usar suas habilidades, pois acabaria revelando que é um monstro. Ele pula e arranha a cara do goblin, que acaba caindo escada abaixo. Ela pergunta o que ele está fazendo ali. Eles voltam para casa e nosso prota só a felicidade. Ele tá no céu. Eles vão até a guilda de aventureiros. Lá dentro, ela é abordada por um homem chamado Casman. Ele é um aventureiro de rank C. Ele pergunta se ela mudou de ideia sobre se juntar ao grupo dele. Ela recusa a oferta. O Caba é mal intencionado e tá na maldade. Ele vai tocá-la com sua mão. Porém, nosso prota morde a mão dele. Ele joga nosso prota para o alto e ele cai bem na cara dele e começa a rasgar. E depois volta para o seu trono de descanso. Casman saca sua espada
espada. Porém, o recepcionista da guilda, chamado Arnold, segura a espada e pergunta se ele realmente está pensando em usar sua espada dentro das dependências da guilda. Arnold é um ex-aventureiro rank B, conhecido por todos pelo nome de Ana. Kazman treme na base e sai correndo. Arya o agradece. Ana diz que ela tem um amiguinho muito bonitinho, parece até um cavaleiro de armadura protegendo a sua princesa. Ela diz que esse gatinho salvou sua vida e que vai chamá-lo de Tama. E é oficialmente o seu animal de estimação de agora em diante. Nosso prota fica feliz, pois agora ele não precisa mais ir atrás dela se escondendo. Arya entrega as orelhas dos goblins e completa a missão. Logo após, nosso prota tá se dando aquele banho de qualidade. Arya exagerou na bebida e tá chateada porque nosso prota não tá dando atenção para ela. Ele não imaginou que ela bebesse tanto. Ela diz que se ele não dá atenção para ela, não vai deixar ele tomar banho com ela. Ela vai em direção ao banheiro e o leva. Ele diz que como um cavaleiro honrado não irá entrar no vestiário. Não deu certo. Agora, como um cavaleiro honrado não vai entrar no banheiro feminino. Não deu certo novamente. Então ele diz que como um cavaleiro honrado não irá sair do lado de sua mestre, não importa o que aconteça. Arya conta que há muito tempo o lugar onde ela nasceu foi atacado por demônios. Foi quando a Santa da Espada apareceu e salvou eles. Arya diz que um dia quer ser tão forte quanto ela para proteger as pessoas. Nosso prota diz que no passado já ouviu falar dela. Seu nome é Alisha. Ela sozinha salvou uma aldeia élfica. Ela é conhecida como a heroína do Ragnarok. No dia seguinte, Arya vai até a guilda. Ana diz que esse é um péssimo momento. Ela deveria ir embora rápido. Kazman aparece e diz que estava esperando por ela. Nosso prota já fica em alerta. Ele trouxe uma ordem escrita do barão para eliminar o nosso prota. Arya fica triste e pede para ele ter piedade. Ele diz que não pode revogar a ordem do barão assim do nada, então propõe um duelo. Se ela vencer, nosso prota estará livre, mas se ele vencer, Arya terá que se tornar sua esposa. Arya fica pensativa, mas acaba aceitando o acordo. Lá fora, eles se preparam para o duelo. Kazman diz que sua força está além do limite de Arya. Como não quer ser chamado de covarde, vai permitir que ela receba a ajuda de alguém de fora. Ele pergunta se alguém vai ajudá-la, porém ninguém se candidata. Nosso prota vai para perto dela e começa a grunhir. Ana entende o que ele quer fazer e pergunta se está tudo bem para ela. Nosso prota está bravo e diz que vai fazer ele pagar por fazer sua mestre chorar. A treta começa, nosso prota avança e Kazman o ataca com a sua espada, porém ele desvia. Nosso prota percebe que não vai ser capaz de derrotar o Kazman sem usar habilidades. Arya avança e acelera. Kazman desvia e acerta um chute nela. Kazman pergunta se é só isso que ela sabe fazer. Arya joga algumas kunais nele. Ele se protege e avança para atacá-la. Ele ataca enquanto ela tenta se defender. Ele a desarma e ela cai no chão. Kazman já tá babando de emoção e diz que agora ela pertence a ele. Nosso prota não sabe o que fazer, pois se acertar o cara com alguma habilidade, saberão quem ele realmente é. Kazman avança para atacar a Arya e diz para ela admitir a derrota. Nosso prota ativa a habilidade Corpo de Ferro e pula na frente do ataque, assim quebrando a arma do cara. Em seguida, ativa a habilidade Uivo do Éter, que joga Kazman para bem longe, assim sendo derrotado. Todos ficam em choque com a situação. Nosso prota percebe que agora já sabem o que ele é e provavelmente vão matá-lo. Porém, ele não se importa, pois está feliz de ter ajudado a sua mestre. Eles se aproximam e Ana fala que nosso prota consegue entender a fala humana e consegue usar magia. Isso só pode significar uma coisa: ele é um gato elementar. Eles ficam super felizes e nosso prota fica sem entender nada. As pessoas ficam aliviadas por ele não ser um monstro. Ana declara a Arya como a vencedora. Eles voltam para casa. Arya está dormindo e nosso prota diz que ele é um gigante de nível S, mas o confundiram com um gato, e agora ele é o animal de estimação de uma elfa. No dia seguinte, nosso prota acorda daquele sono de qualidade. Sono do job. Ele faz um carinho nela e dá uma lambida na orelha dela. Ela solta um gritinho e fica apaixonada. Ai, que delícia! Nosso prota estranha a reação dela e pula para longe. Ela chama por ele e pede para ele fazer mais. Nosso prota fica em choque, não sabia desse lado dela. Mais tarde, eles vão até o ferreiro. Ela se chama Vulcan, é uma aventureira e ferreira de rank C. Arya apresenta nosso prota e Vulcan já fica encantada. Ela segura nosso prota e pergunta o que Arya vai querer. Uma K-45, bem alongado. Ela pergunta se ela consegue fazer uma armadura para o nosso prota. Vulcan
fica animada com a ideia e já começa a tirar as medidas. Tira as medidas tudo certinho. Ela passa a noite toda forjando a armadura e entrega já pela manhã. Comigo é assim, meu irmão, eu desenrolo fácil. Arya amou a armadura. Ela também trouxe as armas que Arya havia encomendado. Arya fica pensativa, pois não se adaptou bem às espadas e ainda não sabe o porquê. Vulcan se pergunta o que poderia estar acontecendo. Então ela pergunta se Arya quer formar uma equipe com ela, assim ela vai conseguir ver de perto o que tem de errado. Se quiser sim, mano. Já na masmorra, Vulcan desce o sarrafo em alguns goblins. Um goblin vem por trás e tasca fogo nela. Porém, não causa nenhum efeito e ela já bota ele pra dormir. Ela diz que isso é uma habilidade que ela desenvolveu sendo ferreira. Ela pode induzir elementos nas armaduras. Um orc aparece e Vulcan diz que agora é a vez da Arya brilhar. Ela saca sua espada e ataca, porém o orc se defende. Vulcan observa tudo de longe. Não vai dar não. O orc vai atacar ela, mas nosso prota pula na frente e a defende, e em seguida ela finaliza o orc. Vulcan diz que já entendeu a situação. As espadas da Arya são muito longas e estão na verdade atrapalhando ela, e diz que no próximo andar tem alguns monstros bons para fazer uns testes. Arya ataca, mas não consegue se aproximar, pois o monstro possui muitos tentáculos. Ele acerta a espada dela e a derruba, agora ela fica apenas com uma. Isso não a desanima e parte para cima assim mesmo. Vulcan e nosso prota percebem que agora ela está se movendo mais rápido, porque está com menos peso. Mesmo assim, não consegue se aproximar. O monstro acaba quebrando sua última espada. Vulcan aproveita e joga uma adaga para ela. Ela finaliza facilmente o monstro e parte para o próximo. Ela percebe que os movimentos dos monstros estão mais lentos, mas na verdade é ela quem ficou mais rápida. Ela corta os tentáculos, porém cai gosma para todo lado. Ela fica zangada e finaliza o monstro. Vulcan e nosso prota vão até ela. No caminho, nosso prota aproveita a oportunidade para roubar a habilidade do monstro. Ele come e percebe que o gosto é horrível. Ele ganha as habilidades Invocar Tentáculos e Spray de Muco. Arya não para de passar a peixeira no monstro. Tá com raiva por ter se melado. Esse é o espírito da parada. Arya diz que usava as espadas longas por causa da admiração à Santa da Espada, mas pelo jeito não é boa com elas. Vulcan diz que agora Arya vai conseguir ir mais fundo na masmorra, mas primeiro vão fazer uma pausa no próximo andar. Como Arya deve estar se sentindo grudenta, vão aproveitar para tomar um banho. Agora eu tô a fim de relaxar. Enquanto banham, Arya pergunta para Vulcan como são as pessoas do grupo principal dela. Ela fica triste e diz que eles se separaram. Alguns dos membros se envolveram e acabaram engravidando. Ela aproveita e diz para Arya ter cuidado, pois gatos elementares podem cruzar com outras espécies. Não se sabe o que pode acontecer quando o nosso prota crescer. Arya acaba ficando feliz com essa história e diz para nosso prota crescer logo para poderem ronronar e miar juntos. Oh, não! Gringue! Nosso prota e a Vulcan ficam em choque com essa situação. Deixa de se safar. Mais a fundo na masmorra, eles encontram um Minotauro, um monstro de rank C. Arya ataca, porém seu ataque não tem muito efeito. Ela é rápida, mas o dano não está sendo suficiente. Ela continua desviando e atacando. Ela atinge os olhos dele, deixando ele cego. Ele começa a bater para todo lado e acaba derrubando vários escombros na direção da Vulcan. Nosso prota usa sua habilidade e salva ela, que fica maravilhada com a cena. Arya aproveita para finalizar o Minotauro. Ela fica muito feliz por ter conseguido derrotar um monstro de rank C. Vulcan ainda está em choque com o ocorrido e diz que nosso prota salvou sua vida. Ele é um macho muito poderoso. Me apaixonei. Já à noite, elas entregam os espólios para Ana e aproveitam para comemorar a vitória de hoje. Vulcan pergunta o que eles acham deles três formarem um grupo oficial. Arya não sabe o que responder, pois ela sempre se aventurou sozinha e não sabe como um grupo funciona. Porém, nosso prota acha uma boa ideia e se mostra querer formar um grupo. Ele leva a mão da Arya até a da Vulcan e assim formam uma aliança e finalizam o dia em comemoração. Já na hora da dormida, nosso prota está sendo esmagado pelas garotas. Em suas habilidades, ele percebe que apareceu uma nova opção, chamada de segunda evolução, e está pronta para o uso. Ele se pergunta se caso ative vai se tornar um gigante de verdade e será reconhecido. Ele imaginava que se transformaria apenas crescendo normalmente, sendo que ele precisa
desativar a habilidade, ele decide que não vai ativar a evolução, pois assim poderá passar mais tempo com a sua mestre. No dia seguinte, Arya e nosso prota estão passeando pela cidade, quando eles veem dois caras agredindo uma criança. Arya vai até eles. Quando eles veem nosso prota, se lembram da treta com Casman e saem correndo de medo. Arya pergunta para a garota onde estão os pais dela. Ela não sabe, pois é órfã. Eles vão até uma igreja, onde tem várias crianças que conhecem a Arya e gostam dela. A freira diz que vai cuidar bem da garotinha, e as outras crianças gostaram dela. Mais tarde, na guilda, Ana parabeniza a Arya, pois ela subiu de rank e é agora rank C. Sensational. Alguns aventureiros murmuram perto do quadro de missões. Arya pergunta a Ana o que está acontecendo. Ela diz que recentemente está acontecendo muitos desaparecimentos na cidade vizinha, e dizem que os responsáveis são demônios. Nosso prota diz que se os demônios estão se movendo livremente, isso significa que estão tramando algo. Arya diz que não vai permitir que isso aconteça, e pede para Ana contar tudo o que ela sabe sobre isso. Arya diz que não vai permitir que tenha mais vítimas e fará algo a respeito. Ana diz que vai mandar ela junto com o grupo, pois a situação tá feia para lá. Um homem encapuzado aparece e diz que seu nome é Cedric e faz parte do grupo que Ana mencionou. As pessoas o reconhecem, ele é o filho mais velho do Duque. Vulcan também o conhece. Arya se apresenta para ele e Ana fica só lá atrás observando. Nosso prota reconhece o nome dele e diz que alguns anos atrás uma grande guerra foi travada entre os homens e os demônios. Ficou conhecida como a Guerra do Ragnarok. A humanidade venceu a guerra pelas mãos de um jovem, hoje chamado de o Grande Mago. Cedric também foi um dos heróis que ganhou glória naquele campo de batalha. Arya pergunta a Cedric se esse grupo deles de agora não é muito pequeno para poder enfrentar os perigos que estão por vir. Ana diz para ela não se preocupar, pois Cedric é bastante forte. Ana vai até ele e fica flertando. Arya desconfia que eles possuem alguma coisa, e Vulcan acaba confirmando. Isso não é ideia não, velho. Mais tarde, Arya e nosso prota estão em casa se preparando para a aventura. Nosso prota percebe que Arya está nervosa e diz que é normal, pois eles vão viajar com heróis renomados. Ele lambe o rosto dela para acalmá-la. Ela percebe a intenção dele e diz que está começando a entender melhor ele, e lhe dá um agrado. Ai, que delícia! Eles partem na jornada. Os outros membros do grupo se apresentam: Dany, Howard, Kenny e Marietta. Vulcan já os conhece e Arya se apresenta. Eles ficam encantados com o nosso prota. Arya diz que adora segurar o nosso prota, mas adora ver as outras pessoas o segurando também. De repente, eles são barrados por um grupo de orcs. Dany desce e os derrota facilmente. Arya pergunta que habilidade é essa que ele usou. Kenny diz que ele não usou nenhuma habilidade. Arya fica impressionada com o poder dos heróis do Ragnarok. Já à noite, eles chegam na cidade. O homem conta que muitas pessoas desapareceram, então ele enviou um grupo para derrotar os demônios, mas eles nunca mais voltaram. E ontem à noite perderam mais uma jovem. Ele finaliza dizendo para eles descansarem um pouco. Prepararam comida e um lugar para eles ficarem. Durante o rango, Arya pergunta por qual motivo eles decidiram virar aventureiros. Dany diz que foi porque sua família era muito pobre, então esse foi o jeito que ele encontrou para pagar suas dívidas. Howard diz que foi a mesma coisa com ele. Kenny diz que foi para pagar os remédios de sua irmã. E Marietta foi para que seu pai fosse liberto da escravidão. Cedric diz que não nasceu para amar mulheres. Por esse motivo, não pôde assumir o nome da família. Então virou aventureiro, porque não tinha mais nada para fazer. E além disso, você pode matar muitos monstros sendo aventureiro. Ele acha isso muito bom. Mais tarde, todos aproveitam para tomar um banho. Nosso prota tá no paraíso. Os homens estão do outro lado, no banho masculino. Eles não aguentam a pressão e decidem dar uma espiada. Eles vão de fininho, mas são pegos no flagra pelo nosso prota, que dá um uivado do éter bem na cara deles. Já na masmorra, eles são observados por um demônio. Ele diz que chegou a hora de botar o plano em ação. Eles são surpreendidos por um grupo de lobisomens, rank C. Porém, não dá nenhum chá. Nosso prota testa uma outra habilidade, água uivante. É doido! Todos os monstros são derrotados facilmente. O demônio os observa e se pergunta se nosso prota é um gato elemental. Porém, ele é muito forte para ser só isso. Arya fica apaixonada pela força do nosso prota e diz que ele poderia usar essa força toda para tentar prendê-la e tentar alguma coisa. 私の名は吉良義景。年齢33歳。自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり。 Eles chegam no salão principal. O demônio aparece e diz que se chama Beryl, um sobrevivente dos demônios que foram exterminados pelos humanos. Ele libera alguns trolls de rank A. Eles se dividem para atacar, porém o demônio lança um feitiço de barreira que os deixa separados. Ele declara que a morte dele será o ponto de partida de sua vingança. O troll ataca nosso prota, que revida e destrói um braço dele, porém o troll tem uma alta regeneração. Cedric libera seu poder e ataca. Ele está se divertindo. O demônio reconhece esse poder e diz que isso é magia
magia negra, e somente o grande mago conseguia usar. Nosso prota ataca novamente, mas não tem muito efeito. Ele diz que se evoluísse agora, conseguiria lidar facilmente com esses trolls, porém, não ia mais poder ficar ao lado de sua mestre. Então ele decide atacar mais rápido do que eles conseguem se regenerar. Com isso, ele consegue derrotá-los. Vulcan ataca o demônio, porém, ele desvia. Arya também o ataca, mas ele se defende. Vulcan vem com tudo e tasca-lhe a marreta. Eu vou dar tanta marretada na sua cara! Ele consegue escapar a tempo, mas Vulcan acabou criando uma cortina de poeira. Arya acelera e o acerta em cheio. Antes de cair, ele fere o braço dela. Ela cai no chão sentindo muita dor e acaba desmaiando. A adaga do demônio estava envenenada. O demônio diz que logo logo toda a humanidade irá cair, então ele se despedaça. Morri! Eles a levam de volta para a cidade. O médico diz que ela tem no máximo meio dia de vida, e o único jeito de neutralizar esse veneno é fazendo um antídoto com o olho de um dragão da terra. Os aventureiros se dispõem a ir derrotar um dragão, porém Cedric diz que eles não têm tempo para achar um dragão da terra, precisam pensar em outra forma. Nosso prota sai voando pela janela e diz que não pode deixar sua mestre nesse estado, ele vai salvá-la, nem que isso custe a sua vida. Ele vai até a masmorra, no mesmo local onde quase perdeu sua vida, e se encontra novamente com o dragão da terra. Nosso prota percebe que não vai conseguir derrotar o dragão, então ele se despede de sua mestre e decide evoluir. Ele se transforma e parte para o ataque. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, tamo junto!